Aleluia! Ei, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Uma alegria mais uma vez para mim estar aqui nessa manhã. E antes de eu começar a palavra, a pregação, eu quero dar um aviso para vocês, para os jovens na verdade, né? O Camp Orlando está chegando, tá certo? E hoje eu vou falar uma palavra que Deus colocou no meu coração sobre graça. Só tem uma maneira de você perder essa graça. Se você não fizer a sua inscrição até esse próximo mês, tem a possibilidade também de você fazer a inscrição, não pagando o valor total, mas pagando o valor da inscrição, que é $50. Se você tiver alguma dificuldade, tem como a gente conseguir scholarship para você, mas a gente precisa que vocês façam as inscrições, tá certo? Para quem é jovem aí de 11 a 18 anos, o Camp Orlando é um dos maiores eventos que a gente faz para jovem aqui na nossa igreja. É um momento assim que a igreja precisa estar em oração, porque todos nós sabemos que quão difícil tem sido a vida dos jovens aqui nessa cidade. E tem também para os menorzinhos, tem o VBS. O VBS também é um acampamento gratuito que vai acontecer em julho, mas as inscrições foram abertas essa semana. E também, quem deseja servir nessas áreas, fala com a gente, porque é muito importante. No ano passado tiveram mais de 1.200 crianças ali no VBS e com certeza a gente precisa de toda a ajuda necessária. Amém? Bom, estou começando a mensagem um pouco mais tarde. Se alguém tiver alguma reclamação assim a fazer no final, pode mandar um e-mail para mim, vou falar, vou responder. Meu e-mail é sandroendley@firstorlando.com, tá certo? Pode mandar um e-mail, vai ser muito bom ouvir de você. Vamos lá, gente, vamos orar primeiro, vamos agradecer a Deus por esse momento e pedir que Ele fale com os nossos corações, porque o louvor nos preparou. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Senhor, obrigado porque estamos aqui por causa da Tua graça, por causa da Tua redenção, Senhor. É o Teu favor que nós não merecemos, nós estamos aqui. E nessa manhã eu peço que a Tua palavra seja pregada com ousadia, Senhor, e que a verdade venha falar com os nossos corações, nos animando e nos fortalecendo, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Eu oro em nome de Jesus, amém. Pessoal, as escrituras falam, Jesus tem um momento que ele fala com os escribas, os fariseus, que eles buscam na escritura entender o que é salvação. E Jesus fala assim, são as escrituras que falam de mim e vocês não querem vir até a mim. Tem vários profetas na Bíblia, no Velho Testamento, que profetizaram sobre essa vinda de Jesus. Uma das profecias que eu mais gosto, que para mim, eu sou um cara que eu preciso de ver algo na minha frente, uma ilustração para eu poder entender, sabe? Uma das profecias que eu mais gosto é de Zacarias. Zacarias 13:1, ele profetiza, ele fala o seguinte: naquele dia haverá uma fonte aberta. Fala assim, repete comigo, fonte aberta. Tem pessoas que falam assim, é uma fonte que não para de jorrar. Uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Essa profecia foi dada a Zacarias e ele registrou, está registrado nas Escrituras. Todos nós sabemos que essa fonte, quem é essa fonte? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu tenho uma foto que eu gosto muito, né? Essa foto mostra a fonte do Rio Jordão. É muito linda, a água não para de jorrar e faz um barulho muito assim forte. E ali eu vejo assim, como é impressionante. O Jordão não é um rio tão grande, o Jordão é um rio pequenininho, mas a fonte dele é uma fonte muito grande. A gente fala no hebraico, as pessoas falam que fonte, na verdade, ela precisa de um canal para ela prosseguir, para ela fluir. Eu falando sobre graça de Deus, eu entendo que a fonte é a graça de Deus, que ela não para de jorrar. E a nossa fé, a fé é o que nos vai dar acesso a essas águas, a essa fonte. A fé é como se fosse um canal, um aqueduto, que ela vai conduzir essa fonte de Deus para nós. Então, a graça de Deus, ela foi manifestada através de Jesus Cristo. Lá em Tito 2:11 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo o quê? Salvação a todas as pessoas. Salvação de quê? Dos pecados. Salvação para termos o direito de um dia estarmos na presença de Deus. E está escrito ali que a graça de Deus se manifestou, mas eu posso substituir perfeitamente a palavra graça de Deus se manifestou pelo nome de Jesus,
olha para você ver, porque Jesus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas. Jesus é a graça de Deus. Ele é a graça de Deus. Ele veio para nos redimir. Tem coisas que a gente fala, né, no linguajar cristão, que fica um pouco difícil para as pessoas, né, entenderem, né, graça, redenção. O que significa? Eu vou falar um pouco sobre redenção. Eu vou falar hoje mais sobre a graça. A redenção é o momento da sua salvação. A Bíblia diz que se você confessa com a sua boca, crê no seu coração, confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor, você será salvo. A Bíblia diz, né, pela graça sois salvos mediante a fé. Tem aspectos da salvação que são coisas assim no passado ou no presente. Mas tem aspectos dessa redenção que vão ser no futuro. Acho que Lucas, se eu não me engano, ele diz que quando o Filho do Homem vier nas nuvens, ele fala assim, erga as suas cabeças, pois está próxima a sua redenção. Ou seja, a redenção aconteceu, mas ela também acontecerá. Teológicos falam o seguinte, que a redenção é agora e ainda não. Como que a gente entende isso, então, se é um momento que aconteceu, um evento que aconteceu hoje ou ontem, no meu caso, eu lembro até hoje, quando eu tinha 6 anos de idade, houve uma chamada ao altar e eu falei com minha mãe, mãe, eu quero esse Jesus, eu quero que Ele seja o meu Salvador. E é lógico que eu tive vários momentos na minha vida que eu falava assim, não, perdi a salvação porque eu pequei. E eu não tinha aquele entendimento, mas eu sabia, hoje eu sei que a salvação é um evento na minha vida que aconteceu, mas que vai se consumar, né, vai se totalmente realizar na vinda de Jesus. Mas o que acontece entre esse momento da minha salvação e no momento que o Senhor voltar? Eu oro e peço a Deus que os meus dias sejam cheios da graça de Deus. E é que eu quero falar da graça com vocês. A graça de Deus, como eu disse antes, ela é essa fonte. O que a graça de Deus faz para nós? Lá em Tito, vamos ler em Tito comigo, Tito 2, 12 e 14, olha só. Depois desse versículo que fala que a graça apareceu, no versículo 12 fala assim, que ela apareceu treinando-nos para renunciar à impiedade e às paixões humanas, para viver de maneira sóbria, justa e com reverência nesta era presente, né? Muitos sabem que o mundo jaz no maligno. Mas estamos aqui no versículo 3, aguardando a nossa bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se entregou para nos redimir, a palavra redenção aí, e purificar para si um povo aqui, ó, First Baptist, os brasileiros aqui em Orlando, não só nós, mas como vários povos, nem todas as nações, um povo exclusivo seu, zeloso para realizar boas obras. Olha só, eu sublinhei e coloquei em negrito a palavra treinando-nos ali. Treinar, parece que assim, eu já ouvi várias mensagens das pessoas falando que a graça de Deus te treina como um general lá no exército. Só que quanto mais eu fico observando treinamento no exército, se as pessoas não conseguem realizar as atividades que são propostas, os exercícios ali, a pessoa ela é o quê? Desqualificada. No exército, se você está sendo treinado e você não atinge o objetivo, você é desqualificado. Essa tradução, na verdade, no original da palavra treinar, não é o que está no grego. O grego diz que a graça de Deus ela vem agir como nosso pai, como a nossa mãe. Por que eu digo isso? Porque a palavra em grego é pais. P-A-I-S. Não com a nossa letra do nosso alfabeto, mas pais. E o que um pai faz com o filho? Eu queria até, pensei em chamar um pai e uma mãe aqui, mas vocês vão entender. Quantas vezes nós como filhos erramos? Quantas vezes nós como filhos, nós totalmente desobedecemos os nossos pais? E teve algum momento na sua vida que o seu pai ou sua mãe chegou para você e falou assim, sai da minha casa, você não é digno de ser meu filho mais. Teve algum momento? Não. O que seu pai, o que a sua mãe fizeram por você? Eles te instruíram, te educaram. Então a melhor tradução para falar o que a graça faz, é que a graça ela nos educa, ela nos instrui, ela fornece conhecimento, ela fornece sabedoria para que a gente venha viver uma vida de maneira responsável. Sabe, hoje eu estou muito feliz, vou abrir um parêntese aqui, a Mariana está aqui na frente, os pais aqui, nós vamos batizar a Mariana. Eu lembro quando eu trabalhava com crianças, a Mariana estava lá aprendendo sobre Jesus, e hoje ela tomou essa semana, o pai dela, eu tenho tido estado em contato com eles, ele falou que ela está muito empolgada de se batizar. Olha que alegria que é. A graça de Deus, ela não está nos treinando como um general, ela
ela está nos educando. E quantas das vezes eu e você precisamos ser educados e instruídos por essa graça? Não é mesmo? A graça de Deus, no dicionário diz o seguinte, que é uma assistência divina não merecida, dada aos seres humanos para a sua regeneração e santificação. Esse é um dicionário Webster, mas eu gosto dessa definição do pastor Judas Smith, que ele fala a graça é a base do cristianismo e a essência da salvação. Sabe, essa semana passada eu falei com o pessoal do TFA, uns estudantes, e eu dei para eles uma nova definição de cristão. O cristão não é aquele que segue Jesus. Aí todo mundo olhou assim para mim. Eu falei assim, o cristão é aquele que reconhece, dia após dia, que necessita desse favor não merecido de Deus. O cristão é aquele que dia e noite ora, Senhor, eu errei mesmo, mas eu dependo da sua graça e da sua misericórdia para prosseguir. É assim que eu vejo a graça de Deus na nossa vida. Tem um gráfico que eu quero mostrar para vocês, como a gente pode entender o agir, esse agir da graça dentro do nosso ser. É um estudo que eu fiz que fala, esse gráfico aí, todo mundo olhando, o que é isso? É um gráfico que está indicando algo sobre culturização. Você aprendeu uma nova cultura. Quando você chega no outro país, chegar em Orlando, quem está aqui em Orlando tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, tem alguém aqui? Ó, vocês são bem-vindos, mas olha só o que vocês vão passar por uns momentos difíceis aí, mas nós estamos juntos aqui. No primeiro quadrado lá, você vê que tem todos os quadradinhos, é o que você sabe do Brasil. Eu estou te dando um exemplo, ok? Mas tem um ali, ó, um círculozinho, vamos supor que você já estudou inglês, você já sabe algumas coisas sobre a cultura americana. E aí você, no 2, você chegou em Orlando, começou a entender que o americano gosta de bacon e donuts no café da manhã, e no começo eu achava, uau, que legal, eu não aguento mais, falando a verdade. Se alguém tiver alguma reclamação, sandrandley@firstorlando.com. Só olha só, no terceiro ali, você vê que a pessoa já passou mais tempo na cultura e ela está aprendendo mais sobre a cultura. Tem um outro gráfico que eu quero mostrar. Existe tá lá, adaptação, estresse e crescimento com o tempo. Por que estresse ali? Porque vai ter momentos na sua vida, tem momentos em outras culturas que a gente não consegue entender como as pessoas estão agindo. E aí você tem aquele momento assim, o que eu devo fazer e tal, mas chega um momento que você passa por esse momento de estresse, você começa a se adaptar, mas logo depois vai ter uma outra situação, que vai ter um outro estresse de novo, e aí você continua assim. Só que esse gráfico mostra que o estresse, a dificuldade, ela não diminui. Mas o próximo gráfico, para mim, ele é o mais interessante. É o seguinte, você chega aqui todo estressado, porque não está entendendo como que compra presunto no Publix, mas... Eu quero presunto fino, mas não sei como é que eu falo. Aí você tem esses momentos de estresse, mas quanto mais tempo você passa nessa cultura, o que vai acontecer com você? Você vai aprender, e eu gosto desse gráfico que ele diz o seguinte, que ele mostra que o seu estresse vai diminuir. Não está falando que vai acabar, está falando que vai diminuir, porque você vai aprender a lidar. Eu vejo a graça de Jesus Cristo nas nossas vidas assim. Não é? Está feliz? Quem falou glória a Deus está feliz? Deus está trabalhando no meu coração, está me transformando, está me mudando pela graça dEle. Não há nada que eu realmente estou fazendo que realmente vai fazer com que essa graça, que eu ganhe essa graça, eu mereci. E eu quero ilustrar para vocês o seguinte, a história do filho pródigo, ela nos mostra de maneira bem tangente como Deus assim age conosco, que nós somos os filhos dEle. Lá em Lucas 15, 11 a 32. Eu vou contar essa história um pouco para vocês, mas é o seguinte, o que eu quero falar com todos vocês aqui hoje, que Deus colocou no meu coração, é que nós temos, a graça está aí, é a fonte, está aberta, nós temos que ter fé para receber, mas temos que ter atitudes em relação a essa fé que nos fará viver a vida que Deus realmente deseja para a gente. Porque o nosso maior conflito de ser humano é literalmente o seguinte, principalmente do cristão. Você entende que tem uma lei de Deus que ela é perfeita. E você olha para ela e eu quero seguir, mas quanto mais você lê, mais você vê que você errou. Mais você lê que você vê que você não consegue atingir essa moralidade perfeita de Deus. Aí muitas das pessoas acham, então eu vou viver a vida do meu jeito. E é totalmente a libertinagem. Viver do jeito que você quer. Só que é o seguinte, viver do jeito que você quer, ou viver tentando obedecer todos os mandamentos de Deus, nenhuma dessas duas atitudes vão nos posicionar de maneira inabalável, de maneira permanente e eterna diante de Deus. Sabe o que pode fazer isso por nós? A graça. Não é o legalismo, não é a libertinagem, mas é a graça de Deus. Nós precisamos reconhecer, porque muitas pessoas aqui falam, mas o jovem pecou de novo, ou a mãe pecou de novo, o pai errou de novo, mas tem
Graça. Tem a graça. Quando a gente reconhece a graça, nós entendemos que é assim que nós vamos ser transformados e mudados. Mas olha só, vamos ler um pouco da história do filho pródigo. Quero ler para você o seguinte: que a nossa primeira atitude em relação à graça é reconhecer que nós precisamos dela. Olha a história do filho pródigo. Todo mundo sabe que ele falou com o pai dele assim: pai, me dá seu dinheiro todo aí, me dá a herança, eu quero sair, eu quero fazer o que viver na minha vida, na libertinagem, né? Mas chega um momento que ele reconhece que ele estava longe do pai dele, longe dos cuidados, ele estava vivendo uma vida miserável por causa do pecado, por causa da depravação dele, mas ele decide, nesse versículo aqui, versículo 17 e 19, fala assim, ó: quando ele caiu em si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome? Eu vou me levantar, olha o reconhecimento aí, eu vou me levantar. Oh, gente, tem pessoas que estão prostradas, debilitadas, abatidas. Nesse dia é para você se levantar. A graça de Deus vai te levantar. Você vai se levantar e você vai voltar para a casa do seu pai e dizer: olha o que o menino disse. Ele prepara um discurso, ele não está com o pai dele, ele fala, olha o discurso, vamos supor que ele falou: com esse discurso eu acho que eu vou convencer o meu pai. Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Olha o final do discurso. Me aceite como um dos seus trabalhadores. O menino, no esforço dele, né? Eu acho que meu pai vai aceitar essas palavras. Mas olha, a primeira coisa ele reconheceu. A segunda coisa que ele teve que fazer, receber. Olha o que aconteceu quando ele volta. Então ele se levantou e foi até seu pai, mas quando ele ainda estava longe de casa, olha o que o pai fez. O pai o avistou, teve compaixão, o pai correu, o pai abraçou, o pai beijou. E nesse momento que o pai está abraçando, beijando, olha, antes de eu falar isso, pai, em Oriente Médio, nenhum corre atrás do filho, até o filho. Pai, no Oriente Médio, se o filho quer alguma coisa, o filho que não vai ter com o pai não. O pai não se move em direção ao filho. O filho vem em direção ao pai. Olha a graça, porque a graça faz com que o pai vá em direção ao filho. E nesse momento que o pai está abraçando, beijando, o menino, imagina a cena, gente. Imagina a cena, um menino tentando receber, tipo, acho que eu fico tentando ver, eu acho que o menino abraça o pai dele assim de lado e fica: eu não mereço não, se você soubesse o que eu estava fazendo, você não ia estar fazendo o que você está fazendo agora. Aí o menino começa com o discurso dele, olha só. E o filho disse, imagina o pai beijando ele, abraçando ele: pai, eu pequei contra o céu diante de ti, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Olha, o menino conseguiu terminar o discurso. O pai dele interrompe ele e fala assim: meus servos, traz o bezerro aí, nós vamos matar, nós vamos celebrar. O pai interrompe o discurso do menino, e o menino deve ficar pensando assim: o que eu fiz para merecer tudo isso? O menino não entende, ou seja, a nossa atitude em relação à graça, nós precisamos receber, nós não merecemos. Cada vez que você erra, cada vez que eu erro, a nossa intenção, a nossa inclinação de ser humano é: vou pegar o meu discurso pronto aqui, vou falar com Deus e vai dar tudo certo. Quando a gente faz isso, sabe o que a gente está fazendo? Nós estamos desprezando esse favor, nós estamos impedindo essa fonte divina até nós, sabe por quê? Porque você faz com que tudo seja ao seu respeito. Não, na próxima vez eu vou conseguir melhorar, na próxima vez eu vou fazer isso. Cadê a glória de Deus? E se esse discurso tivesse funcionado? Não, meu filho, belas palavras, você está bem comigo. O menino ia falar: poxa, eu sei falar com meu pai. Nós não sabemos, igreja. Nós não sabemos nos posicionar diante de Deus de maneira inabalável. Por isso que ele fala: meu filho, a minha graça te basta, o meu favor. E ele vai nos dar nessa manhã. Está pronto para receber? Eu estou pronto, aqui pegando fogo. Mas o pai disse: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, põe um anel, põe um anel no seu dedo, sapato nos seus pés. Olha Deus querendo te honrar. E você vai dar o seu discurso para ele? Eu acho que a próxima atitude em relação à graça é aproveitar. Sabe, nesse meio todo o pai fala: vamos celebrar, vamos fazer uma festa, porque esse filho meu que estava morto, agora vive. E no meio da festa toda, o irmão mais velho vem. O irmão mais velho não entendeu a graça. Ele fica com raiva, começa a reclamar, fala: ele estava com prostituta, ele estava gastando seu dinheiro na vida de promiscuidade. E o filho mais velho todo revoltado, e a festa acontecendo. E o filho mais velho com inveja, com ciúme. Olha, é momento
de nós entendermos que precisamos aproveitar a graça de Deus. Porque quando a gente aproveita, você vai parar com a reclamação. Você vai parar com as queixas, com os ciúmes, as invejas. Você vai entender, a graça de Deus é para você hoje. Você que está aqui, que está me ouvindo, a graça de Deus é para você. Você está vendo a graça de Deus sobre a vida de outras pessoas. Para você, ela vem hoje em abundância. Eu creio. Se você está com o seu coração aberto, você vai receber. Olha, eu creio que agradecer também é algo, uma atitude em relação à graça que nem muitos têm, né? Jesus até uma vez falou, quando curou 10 leprosos, somente um voltou. E Jesus faz a pergunta, cadê os outros 9? Sinal que retornar a Ele e agradecer, Ele tem dado tantas bênçãos para a gente. Ele tem coberto as nossas vidas com o sangue, coberto os nossos pecados, nos limpado, nos purificado. Olha, custa um dia que você está reclamando tanto, chegar a Deus, olha, de joelho, eu te agradeço, Senhor. Ah, não tenho o que eu quero ter ainda não, mas eu já tive tanto, o Senhor já me salvou, o Senhor já fez tanto por mim. Mas aí quando você agradece, Deus faz mais, a fonte está aberta. Então vamos agradecer. Por que agradecer? Paulo e Davi, eles entenderam. Um dos personagens que a gente mais fala na Bíblia, Davi, o grande rei Davi, ele que virou e falou assim, Deus, os meus pecados são mais numerosos do que os fios de cabelo da minha cabeça. E Paulo, Paulo totalmente no legalismo, ele reconheceu e falou, quão miserável homem eu sou. Mas aí ele fala assim, graças a Deus por Jesus Cristo. Ele fala isso. Esses grandes homens de Deus, eles na verdade foram grandes porque reconheceram que necessitavam. Nessa manhã tem pessoas que precisam reconhecer para receber essa graça. E olha, Tessalonicenses diz que nós devemos agradecer em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para os que estão em Cristo Jesus. Olha, isso para mim é forte, isso é algo que eu, no meu entendimento com o meu Senhor, eu escrevi isso, porque eu tenho experimentado da graça e do favor do meu Deus, dia após dia, eu escrevi isso. A graça é compreendida somente por aqueles que foram despedaçados pela dor e sofrimento causados pelo pecado. Estão entendendo? Se você está sofrendo, está passando por dificuldades, entenda hoje que a graça vem para você que precisa. A última atitude em relação à graça, olha, eu tive um momento na Índia que eu nunca vou esquecer. Eu estava vendo os muçulmanos todos lá buscando Deus, né? Eles estavam desse lado aqui, né? Do lado do legalismo, fazendo a devoção deles e tentando ganhar mérito diante do Senhor. E aí eu vi uns jovens que não foram orar. E eu fiquei com eles conversando, eu tentei entender de Deus o que Deus queria fazer naquele momento ali. E aí tinha um desses jovens que eu vi que ele estava triste e eu conversei com o outro, falei, por que vocês não foram orar? E ele falou assim, porque ele ali está impuro. Falou assim comigo, e eles me explicaram qual era, o que ele tinha feito e tal. Na hora, o Espírito Santo, dentro de mim, eu sei que foi o Espírito Santo, que é a graça dele. Eu olhei para ele, dentro do olho dele, e falei assim, você é um grande homem de Deus. Deus te ama, e se você se sente impuro, você necessita do perdão dele, ora para ele agora. Quando eu falei aquilo com ele, ele me abraçou, ele começou a chorar, ele chorou no meu ombro. Eu achei que ia ser o abraço do menino pródigo, né? Não, pai, deixa eu falar o discurso. Não, o cara me abraçou e me apertou. Eu falei, que isso? Mas um amigo meu que estava lá, ele tirou essa foto, nós ficamos abraçados ali, eu fiz uma oração assim. Ele entendeu que a graça de Deus, nós precisamos, eu entendi ali naquele momento que nós precisamos compartilhar. Essa é a última atitude em relação à graça de Deus, é compartilhar. Precisamos reconhecer a graça de Deus, precisamos receber essa graça e não tentar o nosso discurso. Precisamos aproveitar, precisamos agradecer e compartilhar. E sabe, nesse momento, eu sei que quando a gente fala da graça de Deus, eu não sei você, quando eu falo da graça de Deus, é uma expressão que eu gosto de usar, meu coração fica dançando. Porque imagina o filho pródigo na festa. Começa a música, eles dançam pra caramba lá no Oriente Médio. Começa a música, o menino não fez nada para merecer, mas aí ele começa a olhar para o pai está alegre, as pessoas celebrando, vindo a comida, e ele, acho que os primeiros passos dele, né? É igual muita gente na igreja, né? Começa no louvor só assim, né? Aí depois solta a mão, depois faz assim, aí o cara olha, põe a mão para baixo.
Mas olha, quanto mais ele viu a alegria do pai dele, olha, é genuíno o que o meu pai está fazendo por mim, mais ele se soltou, eu acho que o coração dele dançava, não era somente ele. Nessa manhã, eu creio que se você está pronto, está desejoso de receber essa graça de Deus, graça para levantar quem está com depressão, graça para levantar quem precisa de aprender a cultura, graça quem precisa de dar um novo passo na vida, graça para o casamento, graça para os filhos que não estão saudáveis, graça para esperar o visto que vai chegar, graça para esperar aquilo que Deus deseja fazer na sua vida, mover as montanhas. Na verdade, eu falo que Deus nem quer, o maior interesse de Deus não é nem mover a montanha, não. É mover você além dessa montanha. Amém? E qual é? A graça de Deus te levanta nessa manhã. Eu creio, a graça de Deus te levanta nessa manhã. E o último versículo que eu quero ler com vocês é em Hebreus 4:16. Vamos com confiança, acho que está no telão aí, ó. O último slide. Vamos com confiança a chegar diante do trono de graça, para que possamos receber misericórdia e encontrar graça, que sempre nos ajuda no momento da necessidade. Quem está necessitado de receber mais da graça de Deus? Porque eu recebi ontem, mas preciso mais hoje. Porque eu sei que se eu estou de pé, eu sei porque a graça está me levantando. E se eu cair, eu vou depender da graça de novo, até o glorioso dia do retorno do meu Salvador. Quem está necessitado de receber essa graça, saia do seu lugar. Nós vamos orar aqui à frente. Eu sei que vocês levantaram a mão. Vamos orar aqui na frente. Cadê o pessoal da equipe de louvor? Nós vamos ter um momento de oração, sabe para quê? Porque aquele que precisa receber a graça de Deus vai receber, mas tem pessoas que precisam começar a agradecer a Deus. Nós vamos ter Cadê o pessoal de louvor? Vou cantar sozinho aqui? Ah, não, se eu cantar não tem, não, só a graça mesmo. O pessoal não vai? Não tem? Tá vindo? Nossa, aí a gente precisa da graça para esperar eles, tá bom. Olha, vamos com confiança. E o acesso que nós temos a essa graça não é simplesmente, eu falei, não é com o seu discurso, não é com as suas habilidades, por melhor que elas sejam. O jeito que você obtém acesso a essa graça é através do sangue de Jesus. Amém? Amém, eu creio. Abaixa a sua cabeça, vamos estar em oração. Logo depois deste momento de oração, nós vamos ter o batismo. Se alguém tiver interessado, desejoso de se batizar, o Gilson está aqui do lado, procura o Gilson, que eu vou batizar a Mariana com grande alegria no meu coração. E quem quiser também, você é bem-vindo. Nós estamos preparados para te receber. Ó o pessoal do louvor aí, pode vir, pela graça. A graça abundante de Deus. Vamos orar comigo. Enquanto eu estiver orando, se você tiver desejo no seu coração, sai do seu lugar. Acho que quando as pessoas estão com o olho fechado é até mais fácil. Pode sair do seu lugar, vem até aqui à frente. Eu quero orar com você. Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua graça abundante. Obrigado, Senhor. Nessa manhã nós levantamos a tua graça acima de tudo, acima dos nossos dons, acima dos nossos bens, acima da nossa própria vida, Senhor Jesus. Nós levantamos diante do Senhor esse favor, essa alegria, Senhor. Paulo, Davi, eles reconheceram que agraciados são as pessoas que têm as iniquidades perdoadas, que os pecados são cobertos. Felizes, agraciados são aqueles, Deus, são aqueles, Senhor, que o Senhor jamais cobrará o pecado. E nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, com o coração aberto totalmente, Senhor, prontos, preparados para receber. Flui no nosso meio, Jesus, flui no nosso meio. Amém. Vamos louvar o Senhor. Veja o Filho de Deus, mistério que não posso entender. Quão grande é o teu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai
infalível, o que se compara a ti. Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, no seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Vamos nos colocar de pé, igreja. Todo Não mundo de pé, em nome de Jesus, presente a presença do Espírito Santo. Ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Fica tocado, fica tocado. Canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande Grande amor. Veja comigo está o Espírito queimando em meu ser. Nós vamos continuar o louvor aqui, mas nós vamos passar o batismo. Nós vamos ficar aqui, quem quiser orar, deseja orar, nós vamos estar aqui, tá certo? Mas eu só, Sandra, eu preciso encerrar o culto, o batismo. Então vamos passar o batismo, continua louvando aqui, até a gente se preparar aqui. Mariana, se tiver alguém, quem quiser oração, nós vamos continuar aqui orando, tá bom? Fica ligado na graça de Deus. Deus abençoe. Você crê que Jesus é seu Senhor e Salvador? Sim. Então, por causa da sua confissão de fé, que Jesus é seu Senhor e seu Salvador, é uma honra para mim te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Aleluia! Está crescendo na graça de Deus. Deus te abençoe. Tem mais uma pessoa? Então, vai, toca aí, louvor. Canta aí, Ana. Canta minha alma, canta minha alma. Que Deus te abençoe. Que a graça de Deus sobre a sua vida, sobre os seus negócios. Que amor tão grande. Olha aí, a filha mais velha se batizando. Glória, igreja, dá uma salva de palmas. Maria Fernanda, você crê que Jesus é seu Senhor e seu Salvador? Sim, para sempre. Aleluia! Por causa da sua confissão de fé que Jesus é seu Senhor e seu Salvador para sempre, eu te batizo. É uma honra te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Aleluia. 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 Amém. Glória a Deus. Estão me ouvindo aqui? Amém. Aqui, suas Bíblias aqui. Pessoal, dê uma grande salva de palmas para Jesus por Rio aqui, pela palavra do Senhor, por esses batismos que nós tivemos hoje, que é a festa no céu, em nome de Jesus. Amém. Recebeu a palavra de graça hoje aí? Pessoal, domingo que vem é domingo de Páscoa. Aproveite e traga um amigo seu, aquela pessoa que você faz tempo que não vê, que você esteja aqui conosco. Nós teremos a ceia do Senhor, será uma bênção em nome de Jesus. Deus abençoe a tua semana, que você vá em paz, que a graça do Senhor te acompanhe em nome de Jesus.